pertence a Ele. Olha a diferença aqui de Paulo, ele falou: o Deus o qual eu sou e de quem eu sirvo. Tem muitos que querem usar Deus como estepe, na hora da crise, na hora da dor, na hora da adversidade, na hora da opressão, eles ficam desesperados, Deus faz alguma coisa. Mas quando as coisas estão tudo bem, não se esmerem em servir a Deus, de falar, de testemunhar, de compartilhar com as pessoas que não conhecem, do amor de Cristo, do amor de Jesus, de fazer alguma coisa dentro do reino de Deus, dentro da casa de Deus, se envolver com os projetos de Deus. Paulo, ele foi muito claro: o Deus de quem eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Quero deixar um pensamento a cada um dos irmãos, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, às nossas vidas. A palavra do Senhor, ela se renova, ela nos fortalece, ela gera fé nos nossos corações. Há um texto da palavra do Senhor bem conhecido, que está no livro de Atos, no capítulo 28, do versículo 1 ao 6, Atos 28, do 1 ao 6. Eu coloquei como tema esse pensamento: mantendo a chama viva. Todos nós devemos manter a chama do Espírito de Deus viva dentro de nós. E nós entendemos a importância do Espírito Santo ter a liberdade de manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas, porque Deus é fiel à sua palavra. E o Espírito Santo é a pessoa mais importante que opera neste mundo. Ele opera através da sua igreja, que somos nós. Cada um de nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e por isso ele se manifesta através daqueles que creem, através daqueles que o buscam, através daqueles que têm comunhão com ele, através daquele que submete a sua voz, através daquele que se entrega a ele. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Atos 28:1 diz assim: estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram conosco não de pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todo por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-lhe a mão, e quando os indígenas viram o réptil pendente na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam diziam: é um Deus. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, por essa palavra, por essa revelação do Teu Espírito no meu coração. Espírito Santo, fala conosco, ministra nossas vidas, que Teu nome seja glorificado, hoje e todo sempre. Espírito Santo, fala conosco, traz luz ao coração dos Teus filhos, Pai, para que a Tua igreja avance, para que a Tua igreja cresça, para que Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que essa foi uma viagem que Paulo fez, estava indo para Roma. Ele era um presidiário, e Deus tinha revelado ele lá em Creta, quando eles estavam lá, que essa viagem não seria nada fácil. E nós sabemos a história que realmente foi muito difícil. Eles ficaram cerca de 14 dias em alto mar, não sabia se era dia ou era noite, e foram perdendo toda a carga da embarcação, e até que eles chegaram numa ilha por nome de Malta. E quando chegaram ali, o texto diz que havia muito frio naquele lugar, e estava chovendo.
E ali existia um povo indígenas ali que receberam eles com muito calor, com muita alegria. E ali eles começaram a catar alguns gravetos, e a Bíblia diz que quando Paulo foi pegar desses gravetos, uma víbora hiper venenosa a pegou na sua mão, e ela grudou ali, que ele precisou, em cima da labareda, e sacudiu até que ela caiu no fogo. E quando aquela tribo, aquele povo que conhecia aquela serpente, sabia que era poucos minutos ele morreria, eles começaram a dizer: este homem deve ser realmente uma pessoa desqualificada, deve ser realmente homicida, porque embora ele foi salvo do mar, a justiça não deixa ele viver. E Paulo diz, a palavra do Senhor diz que quando Paulo chacoalhou aquela cobra, nada ele sofreu, nenhum mal, mas eles esperavam que Paulo viesse inchar, começar a sangrar pelos poros, que Paulo poderia cair de repente morto, porque eles conheciam aquela víbora. Mas a Bíblia diz que começou a passar o tempo e nada aconteceu com Paulo, e eles começaram a mudar o parecer dele, dizendo: este homem é um Deus. Queridos, Deus não nos promete uma vida isenta de alguns intempéries, algumas oposições, algumas adversidades. Mas quanto mais perto de Cristo nós estivermos, não temos que... quanto mais perto de Cristo nós estivermos, nós sabemos que Ele é o Senhor que cuida das nossas vidas. Então nós sabemos que muitas vezes todos nós enfrentamos na nossa caminhada alguns maremotos, alguns vendavais, algumas tempestades, algumas oposições, para tentar fazer com que nós paremos, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Assim como Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, o diabo também tem. E nós temos o livre-arbítrio de querer fazer ou deixar de fazer. É o livre-arbítrio que temos. Mas quando nós nos posicionamos em servir a Deus, nós sabemos que existe um reino contrário que sempre vai procurar nos parar. E por isso que nós precisamos sempre estar olhando para o autor e consumador de toda obra. Muitas vezes nós podemos sofrer porque nós estamos obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus quer, mas muitas vezes nós também podemos sofrer por nós desobedecer a voz de Deus, por nós não nos posicionar em Cristo como nós deveríamos nos posicionar. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Paulo e para a vida de Jonas, houve um contraste entre eles. Ambos enfrentaram tormenta, tempestade. Jonas se mostrou remido e dormia, porque ele estava tentando fugir de Deus, não queria fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, de levar uma palavra, uma mensagem a Nínive, dando oportunidade para aquele povo se arrepender. Ele não quis. Então Jonas, em vez de fazer a vontade do Senhor, ele subiu na embarcação, desceu no porão e ali estava dormindo. Paulo seguia a direção que Deus tinha direcionado ele. Deus tinha falado com ele que ele precisava ir a Roma, que ele levaria Paulo a Roma. Jonas, naquele temporal, ele dormia, mas Paulo, diante daquela situação, Paulo estava ali animado, correndo de um lado para o outro, socorrendo todos os passageiros. Jonas, na tribulação, foi lançado no mar para que toda aquela tripulação fosse salva. Paulo, eles foram salvos por causa da presença de Deus que estava na vida dele. Então a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na minha vida, isso vai fazer com que pessoas que estiveram ao nosso redor, junto conosco, sejam alcançados, sejam libertos, sejam transformados também. Por quê? Porque o Espírito de Deus opera nas nossas vidas. Então vale a pena nós estarmos sempre juntos em comunhão com Cristo, porque o mundo por si próprio é frio. O mundo é uma região de frio por causa do pecado. E nós precisamos estarmos aquecidos com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, que é fogo, é poder nas nossas vidas. O mundo ele é frio por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa do homem estar distante de Deus. Estação fria, ela chega
E muitos são pegos, muitas vezes desatentos. Muitas vezes nós podemos relaxar no nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus, motivo qualquer. Muitas vezes nós paramos de congregar, paramos de servir a Deus, paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, porque muitas vezes estamos andando no automático, mas não andamos conforme aquilo que Deus quer que nós andamos. Paulo, ele estava em obediência, ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Por isso que o inimigo se levanta contra a vida dele e tentou ali parar. Então muitas vezes esse sentimento também, a distância da comunhão, muitas vezes pastores, igreja, santo, pode congelar, pode vir o desânimo, o sofrimento, o desconforto, começar a viver uma vida inativa. E finalmente pode até mesmo morrer espiritualmente. Então existe dois meios de nós nos aquecermos. Primeiro, a palavra de Deus, ela é fogo, ela é chama, ela é poder. Ela é dunamis, dinamite. Ela tem que estar acesa dentro de nós. Nós precisamos estar esta comunhão com Deus. E a segundo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes você diz, está passando a situação, alguém chega e diz para você, tenha fé que você vai vencer. Só que a fé que você saiu da tua casa para vir aqui é uma fé natural. A sua fé que você sair daqui hoje e vai convidar o pastor para comer uma pizza com você, é uma fé natural. Mas a fé sobrenatural, aquela que você vê, o paralítico doente, uma pessoa enferma, uma pessoa ali agoniando, essa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, uma voz de um homem, de uma mulher de Deus, o Espírito Santo, isso vai tocar na vida das pessoas, isso vai curar a vida das pessoas, isso vai transformar a vida das pessoas. Por quê? Porque a unção está nas nossas vidas. Então quando você ouve a palavra de Deus, no momento que você está ouvindo, em Romanos 10:17 diz assim, logo a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, não a palavra do homem. Então quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, por isso todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque aquilo que você ouve, ela vai crescer dentro de você. Aquilo que você fala vai crescer ao seu redor. Então você precisa fazer a escolha, aquilo que você está ouvindo. Se você ouve coisas positivas, vai crescer coisas positivas. Se você ouve coisas negativas, vai acontecer coisas negativas. Se você fala coisas boas, coisas positivas, vai crescer, porque a palavra são semente, vai crescer coisas boas, coisas construtivas. Se você vive falando coisas negativas, coisas de derrota, você vai colher coisas negativas e coisas de derrota. Simples assim. Então muitas vezes essa chama, nós precisamos da comunhão com Deus, através da nossa oração. Muitas vezes você entrando no secreto, orando com Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a família. É muito importante nós termos esta vida. Para muitos talvez seja uma rotina, mas não é rotina, é uma comunhão, é um relacionamento, é uma intimidade que todos nós devemos ter com o nosso Deus. Porque a hora que Deus te usar, o nome dele é glorificado através da sua vida. Durante a pandemia, nós não poderíamos entrar nos hospitais, fazermos visita, éramos proibidos. E eu gravava mais ou menos 10, 14, 15 áudios por dia. E eu enviava para muitos hospitais. Enviei áudio lá para Itália, lá para Portugal, lá para Inglaterra, para os Estados Unidos, várias partes do Brasil, muitas pessoas. E interessante, um dia eu estava em casa, era mais ou menos à meia-noite, eu recebi um telefonema do hospital regional, e era uma das funcionárias, uma enfermeira ali. Ela falou: pastor, você não pode gravar um áudio para nós? Porque os áudios que nós temos ouvido, que você ora, nós colocamos no ouvido das pessoas que estão entubadas, e aí você vê que elas reagem, e de repente elas voltam a viver novamente.
grave um áudio, porque a família pedia, eu mandava, e elas pegavam e colocavam assistente social, enfermeira, no ouvido da pessoa entubada, e aquilo fazia com que as pessoas voltassem novamente. Eu lembro que logo eu mandei um áudio, gravei um áudio, eles puseram no ouvido de um pastor do norte do Paraná, e depois, outro dia, ele saiu do estado que estava entubado, e aí deram alta para ele, mas ele estava com muita dificuldade para falar, e ele gravou um áudio que mandou para mim: pastor, eu estava entregue, eu não tinha mais força, não conseguia respirar, os pulmões estavam endurecendo, mas quando eu vi a sua oração, aquilo foi penetrando dentro de mim, eu comecei a lutar, comecei a guerrear, eu digo, não aceito. E a partir daquele momento, eu comecei a me sentir livre, e meus pulmões começaram a novamente, a respiração novamente. E assim foi, eu gravei áudio para médico, para pessoas, enfermeiros, no Rio Grande do Sul, um pastor falou a mesma coisa. Ele ouviu aquele áudio e falou: pastor, estava uma guerra, era um bombardeio que estava na minha mente, eu via cada cena, eu estava delirando, mas quando eu vi esta oração, o Espírito de Deus me deu força, eu tinha me entregado, não tinha mais força. Então o poder da oração, o poder daquilo que você ouve, que você ora, que você declara, que você libera. Em 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, ou seja, os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas, os ouvidos dele sempre estão atentos às nossas orações, e Deus se levanta contra aqueles que se levantam contra você. Você é filho de Deus, existe oposições, existe adversidade, existe pessoas do mal também que lançam, muitas vezes podem lançar uma palavra contra a sua vida, e nós precisamos estarmos suplicando, estarmos orando, estarmos declarando vitória, repreendendo toda e qualquer adversidade. Meditação é uma comunhão com Deus, e nós precisamos estar com o nosso coração com a chama viva dentro de nós. Olha o que diz o Salmo 39:3. 39:3. Escandeceu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo, então a minha língua dizendo. Então o salmista diz: enquanto eu estava meditando, estava orando, encandeceu, encheu o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu fogo dentro de mim. E aí a minha língua começou a dizer, começou a decretar. Porque Deus, Ele se manifesta através da minha vida, da sua vida. Quando eu e você recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós se tornamos ser espiritual. Agora você é espírito, alma e corpo. Uma pessoa que não entregou a vida para Jesus, ela é somente alma e corpo. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, agora eu sou ser espiritual. Agora eu tenho espírito, agora eu tenho alma e eu tenho um corpo, que é a minha habitação. Então nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Porque sem o nosso corpo, o espírito e a alma também não pode habitar, não pode agir. Então nós precisamos, e por isso nós precisamos estarmos cheios. Devemos acender essa chama dentro de nós, estar continuamente nas dificuldades, porque existe dias de frio, de chuva, que pode se levantar alguns intempéries na nossa caminhada. E o fogo que nós precisamos, não é os bárbaros que nos dá, é o Espírito Santo de Deus. A chama, ela tem que vir do alto. Uma chama começa muitas vezes com pequenos gravetos. Ou seja, a minha posição, a sua posição. O fogo é de grande utilidade, ele reaviva. O fogo ele reaviva, ele destrói. A serpente, aqui nós vemos no caso de Paulo, essa serpente como a figura de Satanás. E como que eu posso manter, pastor, essa chama acesa? Sempre ficarmos nesta comunhão. Fique no sol, né? Os seus raios, ele trará conforto. O Espírito Santo do Senhor, ele nos fortalece, ele edifica. Nós nos mantemos uma vida ativa, uma vida em ação, ativando a graça
e o dom de Deus que há na minha vida e na sua vida. Nós precisamos agitar o nosso espírito. O Espírito Santo no nosso espírito nós precisamos agitar. Deus não quer que nós sejamos pessoas passivas. Nós temos que ser pessoas ativas. Então essa comunhão, como pode aquecermos essa comunhão com Deus? Olha esse texto aqui, o que nós lemos, Atos 28:6. E eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar, ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer, dizia: ele é um Deus. Esse homem deve ser um Deus. A palavra cristão quer dizer pequenos Cristo. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós se tornamos cristão. Um pequeno Cristo. Nós temos o mesmo DNA de Cristo em nossas vidas. Foi isso que aconteceu. Essa cobra hiper venenosa, ela mordeu Paulo e nenhum mal causou na vida dele. Eles pensavam que Paulo ia morrer, ia perecer. Muitos pensavam que a partir daquele momento Paulo não sobreviveria mais. Ele vai começar a inchar, ele vai começar a sangrar pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Porque nós não podemos ignorar que existe um reino contrário. E muitas vezes na nossa caminhada nós também fomos picados. Paulo foi picado por uma víbora. Muitas vezes, se você fizer um retrospecto da sua vida, muitas vezes você foi picado. Talvez o seu casamento, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua vida material, a sua vida familiar. Muitas vezes você foi vítima de uma doença praticamente incurável. Muitas vezes um bombardeio no seu lar, no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio. Muitas vezes o inimigo picou você em alguma área da sua vida, na sua casa, um projeto, um sonho. E aquilo as pessoas começaram a olhar para você e dizer: ele não vai para frente, esse casamento não vai prosperar, essa vida ela não vai sarar, ela não vai viver, ela não vai conquistar. Mas de repente, porque nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, Ele nos mantém firme. Nós temos uma chama dentro de nós, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, e o mal não terá poder de agir nas nossas vidas, e nem contra as nossas vidas, porque Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que Paulo escreveu em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós e há de vivificar o nosso corpo mortal. Então Paulo tinha esse conhecimento, não importava se aquela víbora mordeu ele sabia que o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitava nele e havia de vivificar o seu corpo mortal. É isso que eu e você precisamos entender. Que o Espírito de Deus na minha vida, na sua vida, nós temos agora esse poder nas nossas vidas, que o mal não tem poder de prevalecer. Muitas vezes ele te pica assim, muitas vezes você foi picado no passado, projeto, sonho, o diabo tentou destruir, mas você se manteve firme, olhando para Jesus, o autor e consumador de toda a obra. Muitos talvez olharam para você e dizeram: nossa, esse aí está perdido, está derrotado, não tem mais jeito, esse casamento não tem mais solução, essa empresa não tem mais jeito, esse negócio já faliu, não tem como, esse filho não tem mais jeito, esse trabalho, a minha vida conjugal já é um desgaste, não tem como restituir nada. Muitas vezes as pessoas começam a olhar e ficam olhando para você, é questão de momento que eles vão ser destruídos. Mas quando nós temos um Deus, nós sabemos que Deus tem um propósito nas nossas vidas, e se nós andarmos no propósito de Deus, nós vamos chegar aonde que Deus quer que chegamos. Por isso eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês, que Deus está contigo, e que você jamais vai perecer. Eu declaro essa palavra. O inimigo talvez tentou te parar, abortar alguns sonhos, alguns projetos.
Talvez você passou algumas situações no passado, e eu estou profetizando que agora chegou um novo tempo, que aquilo que o inimigo fez o possível e impossível para você parar, para você retroceder, para você não ter mais força, talvez o desânimo, a tristeza, a angústia, talvez você foi maltratado, talvez foi injustiçado, talvez perseguido, caluniado, talvez as pessoas desejaram mal, fizeram um trabalho das trevas contra a sua vida, mas eu estou profetizando que um novo tempo já chegou na sua vida, de vitória, de conquista, de triunfo, porque Deus fará muito mais além do que você pensa e imagina. Somente uma árvore frutífera que leva pedrada, talvez muitas pedradas lançaram contra você. Fique firme, porque Deus já te deu a vitória. Deus já te deu a vitória. Veja que Atos 28, 7, ora, nos arredores daquele lugar havia uma terra que pertencia a um homem principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Era uma ilha que eles chegaram. Havia um chefe daquela ilha que recebeu ele. Olha o versículo 8: aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e curou. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. E esses nos distinguiram com muita honra. E ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nós era necessário. Então Paulo não foi salvo daquela picada, que ele nem sentiu, mas havia muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas ali, e todas elas foram curadas, porque aonde que essa chama do Espírito de Deus, se ela está na sua vida, nada é por acaso, nada é por deusidência, nada é por jesuscidência, é porque Deus sabe todas as coisas. Ele foi benção ali, assim como eu e você. Onde quer que nós chegarmos, devemos ser bênção. Muitas vezes as pessoas nos acham, às vezes, meio estranho da nossa forma de ser. Agora, dia 1º, eu recebi uma mensagem ali de Balneário Camboriú, um casal de amigo meu, nosso. E nós estivemos em março ali em Florianópolis. Quando nós estávamos saindo de Florianópolis, estava fazendo as visitas, eu tinha ministrado em Balneário Camboriú, Itapema. Nós fomos fazer um passeio em Florianópolis. Quando nós estávamos voltando, esse casal falou: pastor, a minha prima faz anos e anos que é casado, ela não engravida. Eu falei: daí que nós falamos de você. Nós vamos passar, eu esqueci o nome da cidade, próximo ali de Florianópolis. Nós vamos passar lá e você vai orar por ela, ela está esperando. Eu falei: tudo bem, né? Nós estávamos eu, a Nilzete, de bermuda, eu estava de camiseta e tal, né? Sandália. E quando nós chegamos lá na casa, aí quando cheguei assim, eu falei: mas são cristãos? Eles são sim. Mas quando eu olhei para a família, assim, para todos, a maneira que olharam por mim, para a Nilzete, eles, o pastor Isaura, a pastora Nilzete, olharam assim, desqualificaram nós só no olhar. Falei: esse povo aí. Aí eu vi que era aquele povo que não aceita oração a não ser membro da igreja deles. E eles, aquela senhora, mãe da moça, ela olhou para nós assim com cara de desprezo, olhou para a Nilzete e tal, eu fiquei meio constrangido. Aí a filha morava próxima, a casa lá, próxima assim no prédio. Aí ligaram para ela, veio. Aí nós oramos. Quando eu comecei a orar e ministrar ali, Deus mudou totalmente aquele ambiente ali. Aí eu falei: olha, até o final do ano 2024 você vai estar grávida. E a próxima vez que eu vim aqui, se eu vim na sua casa, você vai estar com o neném no braço. Aí nós fomos na casa dela, era uma professora, ela também. Uma casa muito bonita, um apartamento assim, oramos lá, declaramos. Quando nós voltamos para a casa da mãe dela, tinham preparado uma mesa gostosa, farta para nós. Uma oração mudou todo aquele ambiente. Eles estavam assim, porque, puxa vida, pastor, tem que estar de terno, gravata, sapato social para fazer visita e tal. 35 graus que estava lá aquele dia, mais ou menos, muito quente, eu estava só. Então assim, mas o importante é o poder de Deus e o Espírito Santo. Agora dia 1º,
Eles mandaram para mim: pastor, a minha prima lá está grávida, já está com 4 meses de gravidez, né? E ela mandou avisar você que você falou que até o final, dia 30 está grávida, já está. Então ela quer agradecer você. O poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus muda a situação, a presença do Espírito Santo na vida sua. Onde que você estiver, isso faz toda a diferença. Talvez você nunca imagine o quanto Deus quer te usar este ano. Talvez você nunca imagine o quanto Deus quer te usar de hoje em diante. Talvez você nunca imagina, irmão, você que está me assistindo, quanto Deus é grande, o poder de Deus, as coisas grandes, as maravilhas que Deus quer fazer através da sua vida. E eu digo que chegou esse tempo de Deus manifestar grandes coisas poderosas, promessas de Deus, diante dos teus olhos. Pessoas vão olhar para você e vão ficar boquiaberta diante de tudo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua igreja. A sua igreja, eu e você. Porque nós estamos num tempo de avivamento. Talvez muitos de vocês no passado sofreram algumas adversidades, foram picados. Talvez você foi desenganado um dia pela medicina, como eu fui uma vez, algumas vezes, não é só uma vez, quando era criança. Mas Deus, Ele é fiel. O diabo tenta de todas as formas roubar a paz, a alegria, os sonhos, projetos. E muitas vezes nós ficamos presos numa religiosidade, ficamos presos num dogma religioso, ficamos presos numa tradição religiosa, ficamos presos em usos e costumes, e esquecemos que é da nossa comunhão com o Espírito de Deus, que é Ele que opera, é Ele que faz, é Ele que reina, é Ele que manifesta, é Ele que nos chamou para fazer coisas grandes. Nós temos a graça, nós temos o poder de Deus. Tudo que eu e você precisamos é crermos. Se nós lemos o capítulo anterior, Atos 27 e 22, aonde que eles estavam perecendo, a Bíblia diz que eles perderam esperança de ser salvo quando estavam diante daquele maremoto. Olha o que diz Paulo, fala aqui, Atos 27 e 22. Agora, pois, exorto-vos que tenhas bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareça perante César, e eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu creio em Deus que há de suceder assim como ele foi dito. Queridos, olha, nós aprendemos muito aqui. Quando todos estavam desesperados, todos estavam ali, não sabiam, perderam toda a esperança, Paulo se levanta e dá um grito: meus queridos, porque esta noite o anjo do Senhor apareceu e falou comigo. E o que me chama aqui no versículo 23, 27 e 23, o Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo. Se você sair fazer uma pesquisa, você crê em Deus? Crê. Você crê que Deus é teu pai? Eu creio que Deus é meu pai. Agora, se você perguntar, você está servindo esse Deus que você diz que é pai seu? Que você pertence a Ele? Olha a diferença aqui de Paulo. Ele falou: o Deus o qual eu sou e de quem eu sirvo. Tem muitos que querem usar Deus como estepe, na hora da crise, na hora da dor, na hora da adversidade, na hora da opressão, eles ficam desesperados. Deus faz alguma coisa. Mas quando as coisas estão tudo bem, não se esmerem em servir a Deus, de falar, de testemunhar, de compartilhar com as pessoas que não conhecem, do amor de Cristo, do amor de Jesus, de fazer alguma coisa dentro do reino de Deus, dentro da casa de Deus, se envolver com os projetos de Deus. Paulo, ele foi muito claro: o Deus de quem eu sou do meu amado, o meu amado é meu, mas de quem eu sirvo. Há uma grande diferença nisso aí. Ele diz: não temas. Não temas, Paulo. Ele falou comigo: não temas. Essa palavra não temas tem 365 vezes na Bíblia. Todo dia Deus está falando para você: não temas, cria somente.
Não temas diante das oposições, importa comparecer perante César. E eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Portanto, Senhor e Senhora, tem bom ânimo. A história conta, veja como Deus é maravilhoso. Paulo teve todos esses empecilhos para chegar até Roma. Ele chega lá. E ele era prisioneiro, chegou lá para ser preso. Só que o Império Romano estava em alta. Estava em alta, era o que dominava tudo. A força, o sistema era romano. Quando Paulo chega lá, e ele vai para o presídio, era cerca mais ou menos, a guarnição era 16 soldados, fazia turno, geralmente faz turno de 4 horas, de 2 em 2 horas. Assim como Pedro, 2 pessoas, 2 guardas acorrentados dentro da cela, e mais 2 na frente, a cela fechada e ali. A história conta que cada escolta que saía 24 horas, os caras saíram dali salvo, convertido, muitos saíam batizados no Espírito Santo. Paulo semeava a palavra, Paulo pregava, Paulo testemunhava. Maravilha começava a acontecer na vida desses soldados, daqueles capitães, daquelas autoridades. E ali foi o Império Romano, foi ruindo, porque as pessoas começaram a encontrar Jesus, encontrar Deus, entregando a vida para o Senhor, e agora começavam a orar, começavam a glorificar, e o Império Romano caiu por terra, porque Deus tem um projeto, um propósito na vida de cada um de nós. Aonde que você chegar, você é o terrorista de Jesus. Você chega ali para derrubar as fortalezas, cadeias, os impérios das trevas, porque Deus é fiel à sua palavra. Seja o doente, seja o enfermo, seja o mal, seja uma crise financeira, seja aquilo que as trevas estão agindo, quando a luz chega naquele lugar. Por isso que Deus falou, você vai comparecer diante de César. E outra para nós, imagina se Paulo não tivesse preso, ele não teria tempo de escrever essas cartas que nós lemos hoje, porque Paulo tinha uma vida muito ativa. Deus precisou parar ele, para que ele estivesse num presídio, para que ele pudesse escrever, para que eu e você pudesse aprender tantas revelações que o Espírito Santo revelou no coração dele, porque se ele não tivesse preso, certamente nós não teríamos todas essas cartas. Deus tem um propósito. Eu estou declarando sobre a sua vida. Talvez muitos de nós que estamos aqui passamos por muita adversidade durante toda a nossa vida, mas a minha voz profética de hoje em diante, você vai ver as coisas acontecendo de uma maneira grandiosa, poderosa, extraordinária, sobrenatural na sua vida e através da sua vida. Nós sabemos que Deus manifestará, porque é promessa de Deus de um grande avivamento, de um grande despertar de poder e glória, através da sua igreja nesses últimos tempos na face da terra. Por mais que as trevas estão se mobilizando, por mais que as trevas estão se organizando, por mais que as trevas estão tentando, mas não adianta. A igreja, só nós temos a luz, só nós somos o sal, só nós temos o poder de Deus, só nós temos o Espírito Santo, só nós temos a palavra do Senhor, só nós temos o amor de Cristo nas nossas vidas, só nós temos anjos que nos protegem, que nos guarda, só nós temos um Deus que opera dentro de cada um de nós, e Deus é fiel à sua palavra. Por isso tenha coragem, tenha ânimo, se volte a servir a Deus, ande no caminho do Senhor, porque estou dizendo, as pessoas que daqui para frente não se posicionar em Cristo Jesus, realmente serão bombardeados, mas a igreja do Senhor, a sua atitude, a sua posição, vão ver coisas grandiosas, vão vendo coisas tremendas, vão ver coisa extraordinária acontecendo diante dos vossos
nossos olhos na sua vida e através da sua vida, em todas as áreas, porque Deus é fiel à sua palavra, Deus é presente para conosco. Por isso alegra seu coração, receba no teu espírito, o melhor está por vir. Deus tem coisas grandes e poderosas, talvez uma seta, uma doença, uma enfermidade, uma tristeza, uma angústia, uma perca, talvez algumas picadas que você levou durante a trajetória da sua vida, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para falar que tem coisas maiores ainda, tem uma missão, tem um propósito, tem um desígnio, tem algo grande para fazer na vida de cada um de nós. Deus cumprirá o seu propósito através da sua vida, da minha vida, através de cada um de nós. E eu profetizo que você já é um sucesso, que nós somos mais que vencedor. Eu profetizo que você é uma bênção de Deus, que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, e tudo o que você precisa é receber, tomar posse, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida e através da sua vida. Você crê nessa palavra? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.